Com a exclusividade, já tínhamos mostrado o desespero da família, levando a Daiane para a Santa Casa de Cambé, onde infelizmente ela não resistiu. E aí mostra o homem saindo da casa. E detalhe, Wesley, você bem disse, ele fugiu a pé. Não dá para ver na imagem se tem um carro ou tem uma moto, mas o covarde realmente fugiu a pé, Wesley. Fugiu a pé, ficou rodando aqui pelo bairro depois que infelizmente cometeu esse crime grave. O Sandro até agora não foi encontrado. A câmera de segurança revela qual foi o trajeto que ele fez inicialmente. Ele sobe a rua aqui correndo, vira a primeira rua à direita, depois some da imagem. Fato é que era um pouco mais de 5 horas da madrugada. Ele havia cometido crime gravíssimo e está agora perambulando aí pelas cidades e a polícia está atrás dele. Então você que está assistindo o Balanço Geral, atenção, se você ver esse homem em qualquer lugar, ligue imediatamente para a polícia. É uma pessoa que cometeu um crime grave, já estava em uma saidinha temporária, algo que é absurdo, mas cometeu esse crime e agora está foragido. Nós vamos conversar agora, Parra, daqui a pouco vai começar o velório, infelizmente, da Daiane, mas nós vamos conversar com a Daniela, que é a irmã dela, está acompanhando tudo isso também desde o início e foi hoje pela manhã no Instituto Médico Legal de Londrina reconhecer o corpo, está preparando todo o velório da irmã. Meus sentimentos para você diante de um crime tão grave como esse. Eu imagino que é um dia trágico para você, para toda a sua família. Viver tudo isso, ir até o ML, o reconhecimento do corpo, né? Obrigado pela atenção, pela confiança no nosso jornalismo. Queria deixar esse primeiro espaço aberto para você falar o que você está sentindo depois do que aconteceu. Fique à vontade. Revolta. Revolta, quero justiça. Ele continua solto, infelizmente perdemos, né, ela. Assim, eu não sei, eu não tô conseguindo nem me expor muita coisa, porque eu tô com tanto sentimento de ódio dele, de ódio do que ele fez. Ele destruiu a minha família, ele deixou 2 crianças órfãs de mãe, né, ele destruiu assim, mas por quê? A famosa saidinha, né? Aí o que deu a famosa saidinha? Com uma condena de 36 anos, né? Esperando sair outra condena, já por homicídio, né? E a famosa saidinha, ele não aceita o fim do relacionamento e diz que amava essa mulher e as 2 filhas e acaba tirando a vida da mãe das filhas. Então, agora a gente quer justiça e a gente quer que seja feita. Principalmente que a lei hoje, né, os grandão aí param e olha a famosa saidinha, né, que no que resultou a saidinha que nós tivemos. Essa é a maior revolta da família. Eu queria que você me explicasse como estava sendo essas saidinhas. Ele saiu no Dia das Mães para passar 15 dias aqui na casa da sua família. Antes ele já havia passado alguma outra vez aqui na casa ou não? Como que estava sendo esse cenário para vocês? E quando ele sai da cadeia e volta aqui para casa, houve um temor por parte da família? Como que foi receber esse homem, né, um condenado em casa, mal sabendo que ele poderia cometer um crime tão grave como esse? Sim, ele ainda estava vindo a famosa saidinha aqui na casa, né, da minha mãe, né, por causa das meninas, e ele alegava, né, a visita por causa das filhas, porque a minha irmã não queria mais um relacionamento com ele. Então ele alegava assim, mas e as meninas? Eu não tenho onde ficar, né? E a minha irmã, eu creio que deveria estar já recebendo ameaças dele, acabou cedendo ele vir na famosa saidinha para ver as filhas. E essa arma? De onde surge a arma? Vocês sabiam que ele tinha uma arma dentro de casa? Vocês sabem qual é a arma? Um revólver, uma pistola ou não sabe também? Foi uma surpresa para todo mundo? Não, nós não sabemos da onde surgiu essa arma, né? Porque assim, ele chegava e ele ficava aqui, ele não saía. Eu não sei que arma que é, da onde surgiu, se tem alguém com ele, a gente não sabemos. Ô Parra, só para a gente explicar rapidamente, eu até já falei sobre isso aqui, Daniela, no ar, para a gente deixar claro que a Daiane descobriu que o Sandro tinha um passado no mundo do crime, ou seja, já havia cometido 2 homicídios depois que ela já estava em um relacionamento com ele. Ou seja, ela não sabia, ela já estava grávida da 2ª filha quando ela descobriu esse cenário. E foi ele quem se entregou para a polícia. E agora a gente vai entender melhor como tudo isso aconteceu. A prisão dele acontece há 7 anos atrás, né, quase 8 anos. Como que foi essa prisão? Ele que decidiu se entregar e por qual motivo? Ele decidiu se entregar porque um sobrinho dele tinha
cometido alguma coisa lá onde a mãe dele morava, né, na cidade de Bom Sucesso, aqui no Paraná. E a polícia chegou na casa e a mãe dele se assustou e infartou e faleceu na hora. Aí ele não pôde ver a mãe no caixão. E aí então, daí ele decidiu, ele por vontade própria, se entregar. Ou seja, ele se sentiu culpado também pela morte da mãe, de não ter participado desse velório, algo nesse sentido? Ele chegou a relatar qual foi o motivo para se entregar para a polícia? Não, mas eu creio que foi, né? Por tudo que, né, ele resolveu se entregar, porque difícil, né? A gente não conseguir ver uma mãe dentro do caixão, né? Naquela última hora, né? Você despedir, né? Então, a gente creia que seja isso. E agora o Sandro está pelas ruas. Vocês temem que ele volte, algo nesse sentido? Vocês esperam pela prisão dele? O que vocês esperam a partir de agora? Sim, a gente espera pela prisão dele, né? Inclusive, hoje eu recebi uma ligação da polícia que eles tinham recebido uma denúncia que ele estaria aqui em Cambé, no Nova Cambé, que é próximo aonde, né, aconteceu esse, né, feminicídio, né? E eles foram checar, não encontraram. Mas assim, a gente teme sim, a gente está aqui na casa, né? Que eu estou na casa da minha mãe, temendo, né? Pela nossa vida e pela vida das filhas dele, né? De todos nós. Outro questionamento que vocês têm também em relação ao atendimento médico. O que aconteceu? Aconteceu que ela deu entrada às 5h30 da manhã, né? E foram feitos alguns procedimentos. E eles entraram em contato com o médico e cirurgião. O cirurgião passou alguns exames para ser feito nela. E aí, quando saiu o resultado, eles falaram para nós assim que o cirurgião estava chegando no hospital, né? Isso era em torno de 8 horas da manhã. E que não era assim, necessário uma cirurgia de urgência, não tinha necessidade de transferência nem de urgência. E nós ficamos esperando. E ele chegou na Santa Casa de Cambé, faltava 10 para 7 da noite, relatando que não tinha necessidade da cirurgia, que não tinha perfurado nenhum órgão. Nós recebemos uma nota por parte da Santa Casa de Cambé. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes aqui também no Balanço Geral sobre o posicionamento do hospital que fica aqui em Cambé. Mas essa nota informa que foi feita uma tomografia na sua irmã por volta das 8 horas da manhã. Ela chegou lá por volta das 5 horas e essa tomografia teria apontado que não teria nenhum órgão perfurado naquele momento. Você foi até o IML, o laudo de necropsia já aponta alguma coisa? O médico legista conseguiu adiantar para você o que aconteceu, quais foram os ferimentos ou ainda não? Não, ele só, né, ele relatou para nós só que tinha perfurado o rim, né? E assim, nós estamos esperando agora que o laudo que foi passado foi só do médico que constatou o óbito, né? Mas a gente quer o prontuário do começo, do horário que ela deu entrada, porque o tempo todo o cirurgião disse que não tinha perfurado nenhum dos órgãos. Daniela, agora, infelizmente, né, a Daiane acaba a vida de uma forma muito triste, de uma forma muito trágica. Deixa 2 filhas pequenas ainda, um filho jovem, né, a mãe idosa, trabalhava como cuidadora de idosos também. Qual o legado ela deixa para você, apesar dessa tragédia que termina a vida dela? Você, ao pensar na sua irmã, o que você pode falar para nós da Daiane? Eu não conheci ela, a maioria das pessoas que estão assistindo também não. Como ela era? O que você pode falar dela para nós? Assim, sem palavras, né? Sem palavras, porque de vez em quando nós dávamos uma piscada uma com a outra, mas assim, ela falava para mim assim, seja forte, você é forte, e vai ficar esse sentimento de saudade daquela pessoa que, por ser a caçula, estava levantando a mais velha e todo mundo, que ela era o alicerce da nossa casa. Como fica agora sem ela? Desmoronou, né? E não sei como recomeçarmos. Difícil pensar nesse cenário sem ela, as filhas também, né? Enfim, o pai nessa situação trágica, está foragido, cometeu um crime gravíssimo, a mãe infelizmente não está aqui. O futuro dessas crianças depende muito de você também. Sim, sim. Na realidade, eu estou buscando força onde não tem, né? É Deus, né? Porque como está desestruturada a família, eu não sei como que eu estou aqui, mas Deus, porque tem 2, né?
2 menininhas, tem a minha mãe de 77 anos, né? Que eu estou buscando força. Eu queria só relatar a respeito da questão da Santa Casa, que assim, ontem, às 11h30 da manhã, a gente foi chamado, né? Que foi horário de visita, pelo o médico que estava de plantão na UTI, e ele passou para nós que foi feita a cirurgia porque o projétil na entrada perfurou intestino, perfurou fígado e tinha perfurado o rim, que o rim dela já, pela perfuração, né, já tinha parado. E hoje o projétil foi tirado no ML, né, com atravessado o rim mesmo. Obrigado pela atenção, Daniela. Meus sentimentos para você novamente. Da nossa parte, a busca por justiça, que o Sandro seja preso, esse é o nosso papel, nós vamos continuar acompanhando. Obrigado por confiar no nosso jornalismo. Num momento tão difícil, momento mais difícil para sua família, você veio aqui. Obrigado pela atenção. A gente agradece e a gente espera justiça. Justiça que sejam feita, né, pela vida da minha irmã. É isso. Ô Parra, a Daniela continua ao meu lado. Se você tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Ela está com a gente aqui. Ainda não tem uma previsão de horário ainda para o velório. Deve acontecer ainda hoje, mas ainda não tem esse horário definido. Vai acontecer na casa onde a Daiane morava mesmo aqui em Cambé. Wesley, eu vou repetir a pergunta que eu fiz ontem. Ontem eu pedi para que ela desse um recado para o Sandro, com a Daiane viva. Hoje muda alguma coisa, Wesley? Com a morte, infelizmente, da Daiane? O que ela diria para o Sandro, que possivelmente está por aqui, Wesley? É uma pergunta difícil, né, Parra? E a gente vai se envolvendo com essa família também. Eu vejo as filhas da Daiane aqui também, assim, chorando, bem emocionadas e sendo amparadas aqui pelos familiares. E claro que isso também mexe com a gente, ser humano, né, acompanhando de perto. É uma situação tão trágica para uma família aqui de Cambé. A pergunta do Parra é a mesma que da de ontem. Qual o seu recado para o Sandro? Mas agora tudo mudou, né? Até ontem havia esperança, a Daiane estava no hospital, a partir de agora, infelizmente, ela não está mais aqui. Algo mudou para você também nesse recado? Fique à vontade se você quiser falar alguma coisa. Tudo, né? Tudo. Que acabou. Que ele se entregue. Que ele se entregue, né? Para que a gente aqui esteja um pouco de paz, que ele estando lá preso, para que a gente esteja força para cuidar das 2 filhas que infelizmente ele deixou órfã da mãe e do pai também. Porque infelizmente agora a saidinha dele, ele não vai ter mais e ele não vai ver mais essas filhas. Com essa saidinha que teve, ele já era condenado a mais de 30 anos de prisão. Luciano, você tem medo da impunidade diante de mais um caso tão grave? Sim, temos medo de repente ele se entregar, arrumar um advogado e sair pra rua. E aí, como vamos viver? E as filhas dele? Como vão crescer essas filhas agora? Com medo de uma pessoa que dizia ser pai? Não, ele tem que se entregar e a justiça não tem que dar saidinha para ele, não tem que dar liberdade para ele. Porque a mãe se foi, mas as filhas estão aqui. E a gente vai lutar pelas filhas. Obrigado mais uma vez, forças para vocês, que Deus abençoe toda a família, as filhas, todo mundo, né, Parra? A mãe também da Daiane, que tem 78 anos, 77 anos, também já passou mal hoje, vivendo um dia trágico, viu a filha sofrendo, e infelizmente uma família toda aqui em Cambé que está destruída neste momento. Eu volto com você. A Daniela e os nossos sinceros sentimentos, assim, não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. E pessoas estão me cobrando o seguinte, falou, Parra, não dá para cobrar só o juiz, tem que cobrar o político para mudar a lei, tem que cobrar mesmo. Só que a gente não vê nenhum tipo de movimentação, sabe? Seja por parte do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário tinha que encabeçar um movimento para mudança no Código Penal, para acabar com o tal do benefício. Eu não concordo com nenhum tipo de benefício de saidinha para preso, nenhum. Na minha cabeça não entra. Se o cara está disposto a cometer um crime, ele está disposto a pagar o preço. E pagar o preço é ir para a cadeia, é ser morto pela polícia. Isso é pagar o preço. Porque quem trabalha recebe seu salário, quem rouba, quem mata, quem trafica, sabe que vai ter a consequência. Agora o cara fica um pouquinho e sai. Um assassino com 2 homicídios nas costas consegue uma autorização para sair sem tornozeleira, sem nada.
Parceirão, você tá livre, daqui 14 dias você volta, viu? Se você não voltar, complica pra você. Quem que fiscaliza um cara desse? Ninguém. Ninguém fiscaliza um cara desse, é só pela própria consciência. Como é que você vai pedir consciência pra um cara que é assassino? Pra um cara que já matou 2? Que do nada roubou uma arma, não sabemos se essa arma estava escondida lá. Há quanto tempo ele planeja isso? No meio da madrugada vai lá e matar sua companheira que estava saindo para o serviço e foge a pé. Então o Poder Judiciário tem sim papel nisso, eles têm que encabeçar o movimento, cobrar quem quer que seja, cobrar os políticos, os deputados, os senadores, para mudar a lei então. Falar, eu só libero porque a lei me autoriza. Então muda a lei, então muda o regimento, muda o Código Penal. Para com essa palhaçada de ficar soltando preso homicida. Aí o cara correndo, ó, quem pega esse cara agora? Onde que esse cara tá? A polícia tá em cima. Mas se foi pego, e aí? Aí fica 7, 8 anos, daqui a pouco tem progressão de pena, liberado. Aí fica 15 dias, aí, hoje foi a Daiane, amanhã quem que vai ser? A Sabrina, amanhã vai ser a Fernanda, a Daiane, a Daniela e assim por diante. Isso é um absurdo. Eu só preciso fechar com o Wesley, porque a família cobra muito a Santa Casa. Caiu a ligação, eu vou dar a posição para vocês então da Santa Casa, tá? Porque a nossa produção apurou, até porque a família disse que a Santa Casa não fez um bom atendimento. A nossa produção apurou o seguinte, ó, a Santa Casa de Cambé informa que a Daiane deu entrada às 5h55 no dia 20. Foi atendida pela equipe médica uma semana atrás, né? Foram coletados exames de sangue às 7h42, feita tomografia às 8h05, que não evidenciaram, segundo os laudos, perfuração de órgãos vitais. Permaneceu até 1h da tarde, aproximadamente na sala de emergência, monitorada e medicada para analgesia, para dor. Devido à melhoria no quadro clínico, foi para o quarto e liberado acompanhante. No início da noite, o cirurgião decidiu pela UTI e manteve a conduta, não operando naquele momento. Diante da mudança de quadro da paciente, foi feito um raio-x na UTI, conversado com a família e levada na madrugada para a cirurgia. Expressamos nossa solidariedade à família nesse momento de dor e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. A Santa Casa de Cambé. Eu não sou médico, não sou legista, só não consegui entender como é que na tomografia feita pela manhã não evidenciou perfuração nos órgãos vitais e à noite mudou o entendimento. Eu, na minha cabeça, se fosse a minha mãe, se fosse a minha esposa, a minha filha, poxa, eu também ficaria na mesma revolta que a Daniele. A mesma revolta. Como é que o exame não evidencia uma perfuração, um tiro, foi tiro, e à noite muda o entendimento e vai fazer cirurgia? Enfim, a gente tem que dar a posição por parte do hospital que eles mandaram para a gente. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, nós não sabemos, mas a prioridade é prender o Sandro, é prender esse monstro que está solto. Coloca o YouTube para mim aqui, Diegão, várias pessoas comentando sobre mais esse crime de feminicídio. Nós tivemos um